Nos vídeos passados, eu trouxe aqui os procedimentos da análise fonêmica, que são basicamente 5. Então, o primeiro trata-se de coletar o corpus, que são aqueles objetos que você vai analisar. Segundo, colocar todos os segmentos encontrados no corpus na tabela fonética, ou seja, a classificação. Terceiro, identificar os sons foneticamente semelhantes, não os iguais, são aqueles que apenas aqueles que são semelhantes. Quarto, identificar fonemas e alofones caracterizando a distribuição complementar ou listando os pares mínimos relevantes. E 5, colocar os segmentos na tabela fonêmica. Bom, estes são os procedimentos de uma análise fonêmica, para identificar fonemas, na verdade, né? E no vídeo passado eu tratei sobre sons foneticamente semelhantes. Isso com relação ao sistema consonantal do português brasileiro, fonemas e alofones. Hoje eu quero dar continuidade a esse tópico, né? Sons foneticamente semelhantes no português. O livro texto base que eu estou usando aqui, que inclusive quero mostrar que esse é 2024, muito novo, acabou de chegar aqui na biblioteca essa edição. Até então eu estava utilizando as edições mais antigas. E que bonito, hein? Eu nem sabia que tinha uma edição recente desse livro. Fonética e Fonologia do Português, Thaís Cristóforo e Silva. Então, se você quer entender um pouco sobre fonética e fonologia, super recomendo este livro aqui, que foi o primeiro livro que a professora utilizou na disciplina de fonética e fonologia na Faculdade de Letras, que é o curso que eu estou frequentando atualmente aqui na PUC. Bom, então vamos lá. Ao selecionar os sons foneticamente semelhantes, concluímos o procedimento P3, que eu já disse no início do vídeo, ou seja, identificar os sons foneticamente semelhantes. E quais são esses sons foneticamente semelhantes? Vou citar apenas um exemplo aqui, ó. Um som vozeado e seu correspondente desvozeado. É uma categoria. Então, P e B, claro que não é esse som P e B, porque aqui tem uma vogal também, né? Mas vamos entender assim, o P seria o P de pato, né? E o B de bola, ó. Sons, um som vozeado e seu correspondente desvozeado. Então, e B, ó. Você consegue colocar sua mão aqui na garganta e notar que um som é vozeado, ou seja, a gente sente a vibração aqui, ó, e outro som não é. Então, encontrar um som foneticamente semelhante no português, uma das categorias é esse parzinho entre aquele que é vozeado e o que não é. T e D também, K e G também, o J e o Tch também, o F e o V também, né, de faca e vaca, o S e o Z também, o X e o J, o X ou X. Qual que seria esse par aqui? Eu não consigo dizer, eu não conheço todos os símbolos da tabela fonética, né? Mas enfim, ficou claro aqui que sons foneticamente semelhantes existem categorias, né? E entre elas, essa relação entre o som vozeado e seu correspondente desvozeado. As nasais entre si também, né? As vibrantes entre si, entre outros. Então tá, ao selecionar os sons foneticamente semelhantes, concluímos os procedimentos P3. Passemos então, o que é o P3? Como já disse, identificar os sons foneticamente semelhantes. Passemos então ao procedimento P4, que solicita a identificação dos fonemas e os alofones caracterizando a distribuição complementar ou listando os pares mínimos relevantes. Para satisfazer tal procedimento, você deverá tentar encontrar pares mínimos para cada um dos pares de sons foneticamente semelhantes listados nesse exercício. Um par mínimo demonstra o contraste fonêmico entre os sons em questão. Por exemplo, o par mínimo pato e bato, que vem lá do som vozeado e o som não vozeado, demonstra o contraste fonêmico entre de pato e de bato. Cada par mínimo encontrado classifica os dois segmentos em questão como fonemas no português. No caso de pato e bato, dizemos que P e B são fonemas distintos no português. Caso não se encontre um par mínimo que demonstre o contraste entre os dois sons em questão, faça uma análise para verificar se tais sons encontram-se em distribuição complementar. Se os dois sons estiverem em distribuição complementar, eles serão classificados como alofones. Investigamos inicialmente a possibilidade de identificar pares mínimos para os sons foneticamente semelhantes. Tem-se por objetivo identificar os fonemas do português. Para isso, preencha a tabela abaixo. Então, esse livro aqui, inclusive, ele já está trazendo os exercícios novos, né? Uma tabela que não está preenchida, né? Em que você coloca os sons foneticamente semelhantes, coloca um exemplo ortográfico desse parzinho, por exemplo, P e B. O exemplo ortográfico seria pato
e bato. E a transcrição fonética, então é um excelente jeito de praticar esse livro. Se você comprar esse livro aqui e tentar responder esses exercícios, é uma excelente maneira de prática. Então, é basicamente isso para o vídeo de hoje. Deixa eu ver se eu consigo finalizar o vídeo com mais um trecho aqui. Alguns pares de sons foneticamente semelhantes já se encontram na tabela para efeito ilustrativo. Então ela sempre traz um exemplo agora, porque nas edições anteriores não tinha um exemplo. Tais pares de sons ocorrem para todos os falantes. Se você encontrar um par mínimo para o par de sons em questão, apresente o registro ortográfico das duas palavras envolvidas na coluna do meio. Na coluna da direita, faça a transcrição fonética das duas palavras que foram registradas ortograficamente. Caso pares mínimos não sejam encontrados, deixe as duas colunas finais sem preencher. É bastante provável que na tabela abaixo algumas linhas fiquem em branco. No quadro abaixo, listamos os sons foneticamente semelhantes possíveis de ocorrer no português brasileiro. Quando possível, exemplificamos pelos nomes um par mínimo para cada dupla de sons. Quando pares mínimos não forem encontrados, sombreamos a linha em questão. Isso aqui eu vou deixar para o próximo vídeo, porque isso é excelente. Ou seja, além dela trazer o exercício, ela também traz a resposta para ele. Porque, pelo menos nas edições mais antigas que eu estava utilizando aqui no canal, não tinha essa resposta. Isso aqui ajuda muito. Bom, então é isso. No próximo vídeo, resposta a esse exercício. Ou seja, de um som foneticamente semelhante, um exemplo ortográfico e a transcrição fonética disso. Fico por aqui, valeu!